algum caso, assim, um caso, sei lá, tipo, um caso que veio pra você muito difícil, ou que pareceu ser muito difícil, e o que que você fez? Ou algum outro, assim, inusitado? Me lembro de dois casos interessantes. Eu me lembro de um pré-adolescente que eu atendi. Ele tinha 11 anos, Uhum. ele havia perdido a mãe e ele nunca falou sobre o fato. Quem me contou foi a família que me procurou. Ele nunca falou Uhum. sobre isso. E o que que a gente fazia durante as sessões? A gente jogava. Jogávamos Uno, xadrez, Banco Imobiliário, todos os jogos que eu tinha no consultório. Por fim, eu já não aguentava mais jogar mais nada. Mas chegava a sessão dele, eu ficava esperando. Uhum. Falava assim, não, mas tal jogo de novo. Eu é que queria jogar, né? E eu percebi que quando eu jogava com ele, de certa forma, ele não precisava falar nada. Ele não precisava. Então, esse foi um caso muito interessante, do sentido prático da coisa, né, do sentido, Sim, no sentido cuidado. Ele perdeu a sim, mãe, ele me colocou naquele lugar. E sim. depois ele mesmo começou a sair deste lugar. Nos últimos 3 meses ele começou a falar. Só que aí ele contava sobre a escola, como era, o que que ele queria, o que que ele não queria, o que que ele gostava, o que que ele não gostava. E chegou um determinado momento, ele falou assim: Ah, eu tô preparado. Tô preparado para sair. E me abraçou. E esses dias ele me procurou de novo. Ai, eu até arrepio, você não chora, eu tô até Esse dia eu segurei, assim, ó. Mas ele me Deus. procurou e neste dia, tipo assim, uns 6 meses depois que ele tinha saído, ele me contou exatamente tudo, tudo o que aconteceu na vida dele em uma sessão. Então, aquilo que ele não conseguiu falar, ele falou ali. Então, esse é um ponto, que é o ponto de que às vezes as palavras não precisam ser ditas. Você precisa viver, sentir, brincar com a sua criança, né? Estar um momento com ela, sentar para assistir um filme, vamos fazer uma coisa juntos, Às vezes fica buscando né? tanta coisa fora e tem os recursos. Levar para parquinho, fazer viagens importantes, isso é bom, é legal, mas é o tete a tete aqui mesmo. Uhum. Cuidar de filhos é bem isso. E um outro caso, que é um caso muito importante, que essa era uma mãe. Essa era uma mãe que não queria o filho. Ela ficou grávida por acaso e ela Uhum. não queria o filho. Mas ela estava gestante ou Não, ela tinha? já tinha nascido o bebê. Uhum. E ali o que que acontece? Ela falava assim: eu amo a minha filha, mas eu não gosto dela. Eu não quero cuidar dela. Olha só, eu amo, mas eu não gosto. Uhum. Eu olho para aquela carinha, eu amo. Só que eu não consigo, a maternidade não é para mim. Então vamos trabalhar a sua maternidade. Ela falou assim: eu sou muito preguiçosa. Eu falei assim, então vou fazer junto com você. E aí a gente começou a ler durante as sessões. Eu falei, você quer saber? Vamos estender para 2 sessões por semana? Vem cá, vem, sem compromisso, não esquenta a cabeça não. Senta aqui, vamos ler juntas. E ali, o que que a gente começou a ler? Essa mãe era uma mãe que ela tinha traumas da mãe dela. Então ela se fechou para o mundo. Ela não conseguia entender o mundo. E aí ela olhou para a filha dela, o que que ela viu? Ela. Pronto, né? Uhum. Ela falou assim, como que eu vou cuidar de alguém se eu não consigo nem cuidar de mim? E aí, teoricamente, o que precisa ser feito é ensinar aquela mãe a pensar. Como que eu tive que ensinar ela a pensar? A gente vai pensar nos 4 discursos da linguagem. Que o primeiro é o poético. Você vai contar mito, conto de fada, parábola bíblica. É a melhor coisa para você ensinar alguém a pensar. É a forma mais fácil e mais prática. E depois as outras linguagens, que é a retórica, dialética e lógica. O que que eu vejo muito? Eu vejo a criança falar assim: mãe, por que o céu é azul? Porque a camada, pipipi, a atmosfera. A criança não sabe isso. Eu vejo muita criança que às vezes bate no irmão. Ela pega e põe de castigo. Você precisa pensar o porquê você bateu no seu irmão. Uhum.
Como que aquela criança, ela não tem julgamento moral. Ela não tem para fazer isso. Então, o que você faz? Você conta uma história. Tanto que Jesus trabalhava com parábola. É a melhor forma. Na hipnose a gente fala metáfora, que é a linguagem que atinge o inconsciente. Exatamente. Então, você só consegue entender as outras linguagens quando você tem a capacidade de interpretação de uma linguagem poética. Tudo começa ali. Então, o que eu fiz com essa mãe? Vamos trabalhar só no poética? Eu não falei isso pra ela, né? Mas a gente foi trabalhar isso daí. A gente começou a ler conto de fada. A gente começou pela Pequena Sereia. E quando você lê no original, você vai pegar a Pequena Sereia lá, que todas as irmãs dela estão subindo, da idade, sobe, né, vai, conhece o mundo e volta. Ela fez 15 anos, ela conheceu o mundo. E num determinado momento, quando a Ariel consegue fazer isso, ela se apaixona pelo príncipe. E ali ela abre mão de tudo aquilo que ela queria, toda a vida dela, todo o futuro reinado dela, né, para poder estar com aquele príncipe. E ali ela abre mão daquilo, entregando o que ela tem de mais poderoso, que é a voz. Olha o quanto isso é simbólico. E olha como para essa mãe, quem era ela? Ela era criança que não tinha voz em casa. Então a gente começou a trabalhar nesse poético. Então eu falava assim, pelo amor de Deus, fala. Onde está a sua voz? E aí ela não conseguia falar. Durante as sessões ela não conseguia falar, ela chorava. E ali quando ela conseguiu perceber que no final da história Ariel virava espuma, ou seja, ela não concluiu aquilo que ela queria, que não valeu a pena ela abrir mão de uma vida próspera por algo idealizado, né? Então eu falei, fale, chore, mas perceba onde está o real. O que é possível? Às vezes a gente entrega a vida, monta a nossa vida no idealizado e esquece do possível. É melhor eu ter uma vida boa, né, do que abrir mão de tudo que eu quero em prol de algo que é totalmente idealizado. Então quer dizer que eu tenho que abrir mão dos meus sonhos? Não, não é isso. Mas no caso daquela pessoa, no caso daquela sereia, ela não podia ter aberto mão. Então, o que acontece com aquela mãe? Será que eu abro mão da minha filha? Será que... Eu falei, não abre, é sua filha. Né? Então, você viver uma certa privação, você vai colher fruto disso. Você escolheu ser mãe. Querendo ou não, você escolheu ser mãe. Eu concordo. Então, trabalhar no poético, você está ensinando, desde já, para os seus filhos como amadurecer, como encontrar soluções para a vida.